Olá pessoal, nessa aula nós vamos começar o nosso estudo de concordância nominal, que é a concordância entre o adjetivo e o substantivo. Tá? Então vamos ver aqui algumas regrinhas de concordância, começando pela regra geral, que diz o seguinte: o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Gênero significa masculino e feminino. Então, se o substantivo está no masculino, se é um substantivo masculino, o adjetivo também fica no masculino. Se o substantivo é feminino, o adjetivo feminino. E também concorda em número, que é singular e plural. Então, apenas para entender bem esses conceitos, então se eu tenho aqui livro antigo, e livro é masculino, então antigo também fica no masculino. Se eu tenho árvore, que é feminino, então eu vou ter árvore alta, o adjetivo fica no feminino. Agora aqui é plural, livros, livros, masculino, plural. Então o adjetivo também, masculino, plural, livros antigos. Árvores, feminino, plural, o adjetivo também, feminino, plural. Árvores altas. Então essa é a regra geral, todo mundo já sabe. Por isso nós vamos para as regras mais específicas. Então vejam essa primeira, que diz o seguinte: é o caso do adjetivo adjunto adnominal. Então o adjetivo que está sendo empregado na função de adjunto adnominal e ele é posposto a dois ou mais substantivos. Então vamos entender bem isso aí. Então primeiro, o que é um adjunto adnominal? É aquele termo que modifica diretamente o substantivo sem a intermediação de um verbo. Então, a título de exemplo, se eu digo carro antigo, carro é o substantivo. Antigo é um adjetivo. Veja que antigo está modificando o substantivo carro diretamente, sem a intermediação de um verbo. Carro antigo. Então, antigo aí está na função de adjunto adnominal. É um adjetivo na função de adjunto adnominal. Porque existem casos que o adjetivo modifica, se liga ao substantivo por intermediação de um verbo. Aí ele vai ser predicativo, nós vamos ver mais para frente. Bom, mas quando o adjetivo, então, modifica diretamente o substantivo, então, nesse caso, o adjetivo ele pode vir antes ou depois do substantivo, dependendo da situação. Se ele é posposto a dois ou mais substantivos, ou seja, ele vem depois de dois ou mais substantivos, então vejam como fica a concordância. O adjetivo pode ficar no plural ou concordar com o substantivo mais próximo. Então, olhem o exemplo. Ela possuía voz e beleza. Agora eu quero pôr o adjetivo exótico. Eu quero pôr o adjetivo depois dos dois substantivos. Eu tenho aqui dois substantivos, voz e beleza. São dois substantivos. Eu quero pôr o adjetivo exótico depois deles, só que esse adjetivo se refere aos dois substantivos. Nesse caso, apesar de se referir aos dois, eu posso fazer a concordância com a totalidade, com os dois, ou só com o mais próximo, que é beleza. Então é isso que diz a regrinha. O adjetivo vai ficar no plural, porque são dois substantivos, se eu resolver fazer a concordância com a totalidade. Voz e beleza exóticas. E por que exóticas? Porque voz é feminino, beleza feminino. Como as duas palavras estão no feminino, o plural também fica no feminino. Voz e beleza exóticas.
Agora, se a minha opção for fazer a concordância com o elemento mais próximo, aí eu vou concordar com beleza e vai ficar, portanto, beleza exótica. Então, ela possuía voz e beleza exótica. Importante salientar que, apesar de, nesse segundo caso aqui, a concordância ter sido feita só com beleza, o elemento mais próximo, isso não significa que só a beleza seja exótica, não significa necessariamente. A concordância é feita com o elemento mais próximo, mas se refere ou pode se referir aos dois elementos. O problema de se fazer a concordância só com o último elemento, só com o último substantivo, é que em algumas situações a frase pode ficar ambígua, pode não ficar claro se o adjetivo se refere aos dois termos ou só ao último. Neste caso aqui não há como haver dúvida. Apesar de a concordância ter sido feita só com o segundo elemento, que é beleza, é claro que o adjetivo se refere aos dois elementos. Ela possuía voz e beleza exótica. Não faz sentido pensar ela possuía voz e só a beleza é exótica. Não, não faz sentido nesse caso. Mas em alguns casos pode haver ambiguidade sim. Por isso, para quem está escrevendo numa redação, o ideal, para não deixar dúvida alguma, se você quer quer que o adjetivo se refira aos dois elementos, faça a concordância com a totalidade, como aqui no primeiro caso. Possuía voz e beleza exóticas, mas gramaticalmente é correto fazer a concordância só com o segundo elemento, tá? Voz e beleza exótica. Então, esse é o caso do adjetivo posposto a dois ou mais substantivos. Posposto significa o adjetivo vem depois. Um outro exemplo aqui. Comprei abacaxi e melancia, agora vem o adjetivo maduro. Como o adjetivo vem depois dos dois substantivos, porque eu pus dois, mas poderia ser 3, 4 substantivos. Mas como ele vem depois dos dois substantivos, eu tenho a opção de deixar o adjetivo no plural ou concordar com o mais próximo. No primeiro caso aqui, vamos pôr no plural, só que agora ficou maduros. Por quê? Por que ficou no plural masculino? Porque abacaxi é palavra masculina. Melancia, palavra feminina. Quando eu tenho masculino e feminino, prevalece o masculino no plural. Então, comprei abacaxi e melancia maduros. Aqui a concordância se fez com a totalidade. Mas também poderia fazer a concordância com o elemento mais próximo, só com melancia. Aí ficaria, comprei abacaxi e melancia madura. Esse é um caso em que poderia haver ambiguidade nessa concordância, nessa segunda concordância. Aqui, quando alguém escreve, comprei abacaxi e melancia madura, não fica claro se só a melancia é que estava madura ou se o abacaxi também estava. Não fica claro. A concordância é perfeita, gramaticalmente correta, mesmo se a minha intenção é fazer referência aos dois elementos, porém pode gerar no leitor essa dúvida, se só a melancia é madura ou se o abacaxi também estava maduro. Portanto, numa redação, por exemplo, se não quiser deixar a frase ambígua, é melhor ficar com a primeira concordância, abacaxi e melancia maduros. Mas também é perfeitamente possível a segunda, abacaxi e melancia madura. Agora aqui uma situação interessante é que se os substantivos forem sinônimos, o adjetivo deve concordar com o mais próximo. Então, olhem aqui, cuidava dos doentes com carinho e ternura exemplar.
carinho e ternura são apresentados aqui como sinônimos. Então, o adjetivo, no caso aqui exemplar, vai concordar com o mais próximo, substantivo mais próximo, ternura. Cuidava dos doentes com carinho e ternura exemplar. É como se carinho e ternura fosse encarado como um bloco só. E como é singular, carinho e ternura exemplar. Agora a situação em que o adjetivo vem anteposto a dois ou mais substantivos. Muito parecido, é uma situação muito parecida com a anterior, só que agora o adjetivo vem antes dos substantivos. Os adjetivos ainda estão na função da adjunta de nominal, ou seja, se ligam diretamente ao substantivo, sem intermediação de verbo. Agora, quando o adjetivo vem antes, ele concorda com o substantivo mais próximo. Concorda com o mais próximo. Então, vejam um exemplo. Fomos tomados de imenso temor e surpresa. Aqui eu tenho os dois substantivos, temor e surpresa. E o adjetivo que vem antes. O adjetivo vem antes de temor e surpresa, que são os dois substantivos. Notem que se ele viesse depois, ficaria temor e surpresa imensos. Mas como ele vem antes, a concordância se faz com o mais próximo. Então, fomos tomados de imenso temor e surpresa. Embora a concordância seja com o elemento mais próximo, o adjetivo se refere aos dois. Mais gramaticalmente, se refere aos dois substantivos, né? Mais gramaticalmente, a concordância se faz só com o primeiro. Agora, se eu inverto a ordem aqui, ponho surpresa primeiro, aí fica assim a frase. Fomos tomados de imensa surpresa e temor, porque o mais próximo agora ficou surpresa. Então, fomos tomados de imensa surpresa e temor. Então, se o adjetivo vem antes dos substantivos, ele vai concordar com o mais próximo. Mas, se esses substantivos forem nomes próprios, nomes de pessoas, o adjetivo deve ficar no plural, mesmo vindo antes dos substantivos. Então, ele vibrava com os talentosos Zico e Sócrates. Como Zico é nome de pessoa, caso aqui um apelido, né, mas conta como nome, e Sócrates também é nome de pessoa, então, apesar do adjetivo vir antes dos substantivos, ele vai concordar com a totalidade, ou seja, vai para o plural. Então, ele vibrava com os talentosos Zico e Sócrates. Uma outra situação é do substantivo que é modificado por dois ou mais adjetivos. Então, é o contrário agora. Na anterior, nós tínhamos dois substantivos, um adjetivo. Agora, é o contrário. Nós temos dois adjetivos e um substantivo. Então, vejam aqui. Nós temos três construções possíveis. Nós estamos falando do substantivo aqui, equipes, modificado, no caso aqui, por dois adjetivos, belga e francês. Então, são os dois adjetivos modificando um substantivo. Então, nós temos três construções. Eu posso dizer, admiro as equipes belga e francesa. Veja que eu pus o artigo aqui no plural. Então, as equipes belga e francesa. Ou então, admiro a equipe belga e a francesa. Claro que aqui a palavra equipe fica subentendida, a equipe belga e a equipe francesa. Nós estamos falando de duas equipes distintas. Também aqui na primeira situação, estamos falando de duas equipes distintas, por isso que
está escrito as equipes belga e francesa. Todos esses casos são duas equipes distintas. Inclusive na terceira possibilidade aqui, admiro a equipe belga e francesa. Por que nós temos aqui esse asterisco? Porque essa terceira construção não é aceita por todos os gramáticos. Alguns aceitam, outros não. Qual o problema dessa terceira construção? Se eu escrevo admiro a equipe belga e francesa, a frase fica ambígua. Eu não tenho como ter certeza se eu estou falando de duas equipes distintas, uma belga e outra francesa, ou se eu estou falando de uma equipe só, composta por belgas e franceses. Por conta dessa ambiguidade, alguns gramáticos não aceitam essa construção. Mas, como a maioria aceita, se cair num concurso, evidentemente vai ser considerado correto. Então, recapitulando aqui, nessa situação de um substantivo modificado por dois ou mais adjetivos, temos essas três construções. As equipes belga e francesa, a equipe belga e a francesa, aqui eu repito então o artigo, ou então a equipe belga e francesa sem repetir o artigo. Essas duas primeiras são as melhores. Agora uma outra situação, que é a do adjetivo na função de predicativo do sujeito composto. Vamos explicar isso aí. Aqui eu tenho um sujeito composto, o vestido e a blusa. O que é o sujeito composto? É aquele formado por dois núcleos. Aqui nós temos vestido, que é o primeiro núcleo, e blusa, segundo núcleo. Então, no caso aqui, sujeito formado por dois núcleos, se forem dois ou mais, pronto, ele é composto. Nesse caso, o adjetivo que se refere, então, ao sujeito composto vai para o plural. O adjetivo ele está na função de predicativo. Vamos relembrar aqui o que é o predicativo. O predicativo do sujeito é aquele termo que se liga ao sujeito por intermediação de um verbo de ligação. Então, aqui eu tenho o verbo ser, o vestido e a blusa eram vermelhos. O verbo ser normalmente é de ligação, verbo de ligação. Eu reconheço o verbo de ligação facilmente porque se eu tirá-lo da frase, ainda assim eu consigo dar algum sentido. Vestido e a blusa vermelhos. O meu interlocutor vai entender, embora a frase fique meio capenga. Mas dá para entender ainda a mensagem. O céu está azul. Se eu tiro o verbo está, fica céu azul. A pessoa entende a mensagem. Então, é o verbo de ligação. Então, aqui eu tenho o adjetivo que se refere ao sujeito composto. Então, tenho dois substantivos aqui. Então, o vestido e a blusa eram vermelhos. O adjetivo vai para o plural. Outra situação, mãe e filha, sujeito composto. E aqui o predicativo do sujeito composto. Mãe e filha eram enfermeiras. Notem que aqui ficou no feminino, plural feminino, porque mãe é feminino, filha é feminino, então o plural fica no feminino. Mãe e filha eram enfermeiras. Na de cima, vestido é masculino, blusa feminino. No plural, o masculino prevalece sobre o feminino. Então, o vestido e a blusa eram vermelhos. Eu sei que ninguém tem dúvida com relação a esse caso, mas é importante estudá-lo porque há algumas situações específicas. Que a mais importante aqui é aquela em que o predicativo vem antes. Então, se o predicativo vier anteposto ao sujeito, então houve uma inversão, admite-se também a concordância com o núcleo mais próximo. Então,
Olhem essa frase. Estavam eufóricas a equipe econômica e o presidente. Vamos achar o sujeito. Quem estava eufórico? A equipe econômica e o presidente. Então, o sujeito é a equipe econômica e o presidente. É um sujeito composto porque possui dois núcleos. Equipe, presidente. Então, sujeito composto. Olha o verbo de ligação aqui. Estavam, verbo de ligação. E aí o adjetivo que se liga ao sujeito por intermédio do verbo de ligação. Então, é um predicativo do sujeito. Então, isso aqui é o predicativo do sujeito. Só que nesse caso, o predicativo veio antes do sujeito, ele vem anteposto. Quando o predicativo vem antes, eu tenho a opção de concordar com a totalidade, portanto, vai para o plural, e no caso aqui, fica como equipe é feminino e presidente masculino, prevalece o masculino. Então, estavam eufóricos a equipe econômica e o presidente. Estavam eufóricos. Essa é a concordância com a totalidade. Ou eu posso concordar com o núcleo mais próximo, que é a equipe. Como equipe é feminino, então ficaria eufórica. Então, estava eufórica a equipe econômica e o presidente. Repito, embora a concordância tenha sido feita só com o elemento mais próximo, o entendimento aqui é que os dois estavam eufóricos, pelo sentido da frase. Tá? Estava eufórica a equipe econômica e o presidente. Pelo contexto aí, dá para entender que o presidente também estava eufórico, apesar de a concordância ter sido feita só com o elemento mais próximo. Então, repetindo, no caso do adjetivo na função de predicativo do sujeito, se ele vier depois do sujeito, ele vai para o plural. Então, essa frase, na ordem direta, a equipe econômica e o presidente estavam eufóricos. É a única possibilidade. Agora, se o predicativo vem antes, ele pode concordar com o mais próximo, estava eufórica a equipe econômica e o presidente, ou pode concordar com a totalidade, estavam eufóricos. Claro que tem que mudar o verbo também. Tá? Veja que aqui estavam eufóricos, aqui estava eufórica. Um outro caso interessante é do adjetivo predicativo do objeto composto. Vamos explicar isso aí. De novo, eu tenho o adjetivo na função de predicativo. Só que não é mais predicativo do sujeito, e sim predicativo do objeto. Pode ser do objeto direto, pode ser do objeto indireto. Então, o que é o predicativo do objeto? O predicativo do objeto é aquele termo que vai modificar o objeto direto ou indireto por intermediação de um verbo. Então, ele não se liga diretamente ao substantivo, como no caso do adjunto adnominal. Ele vai se ligar, sim, ao substantivo, mas indiretamente por meio de um verbo. Então, vamos explicar antes de falar mais sobre a concordância. Observe essa frase. Considere os seus gestos e suas palavras ofensivos. Aqui eu tenho o sujeito, eu considero, sujeito oculto, eu considero o quê? Seus gestos e suas palavras. Isso aqui é o objeto direto. Considero seus gestos e suas palavras. E aí eu tenho o adjetivo aqui, ofensivos, se ligando ao objeto direto, a esses dois substantivos aqui. Só que ele não se liga diretamente. Eu percebo que ele se liga por intermediação do verbo, porque eu posso, inclusive, alterar a forma de enunciar a frase no enunciado, juntando os dois aqui. Considero ofensivos seus gestos e suas palavras. Considero ofensivos seus gestos e suas palavras. Então, veja que isso aqui, de certa forma, também se liga ao verbo. Ofensivos também se liga ao verbo.
com a finalidade de modificar o objeto direto. Então, isso é que caracteriza o objeto, o predicativo do objeto direto. Outra maneira de perceber que isso aqui é predicativo do objeto direto é o seguinte: eu posso substituir aqui o objeto direto por um pronome, considero seus gestos e suas palavras, aí ficaria assim: considero-os ofensivos. Veja então que o ofensivo não faz parte do objeto direto, não faz parte, mas modifica o objeto direto. Isso caracteriza então, considero-os ofensivos, caracteriza o predicativo do objeto. Então ele está modificando o objeto direto, no caso aqui, evidentemente, por intermédio de um verbo. Porque em alguns casos, se isso aqui fosse adjunto adnominal, ele faria parte do próprio objeto direto. Tá? Vamos falar mais disso em momento oportuno. Bom, mas voltando aqui. Quando o predicativo, então, quando o adjetivo é um predicativo do objeto composto, por que esse objeto direto é composto? Considero o quê? Seus gestos e suas palavras, porque eu tenho dois núcleos no objeto direto, gestos e também palavras. Então, objeto direto composto. O predicativo vai para o plural. Considero seus gestos e suas palavras ofensivos. Então, seus gestos e suas palavras ofensivos. Achei o prefeito e sua mulher. Achei o quê? O prefeito e sua mulher. Isso aqui é objeto direto. Está aqui o primeiro núcleo, prefeito, o segundo, mulher. Então, os dois núcleos estão objeto direto composto. Aí vem o predicativo depois. Achei o prefeito e sua mulher muito charmosos. Então, vai para o plural, concordando com a totalidade. Achei o prefeito e sua mulher muito charmosos. Agora, se o predicativo vier antes do objeto, que é o que está aqui na próxima tela, eu também posso fazer a concordância com o núcleo mais próximo. Ou seja, eu continuo com a possibilidade de pôr no plural o adjetivo, mas posso também fazer a concordância com o elemento mais próximo. Então, deixe abertos as torneiras e os ralos. Então, deixe o quê? As torneiras e os ralos. Isso aqui é objeto direto. Aí o predicativo vem antes nesse caso. É claro que eu poderia ter escrito: deixe as torneiras e os ralos abertos. Abertos. Com o predicativo depois do objeto direto. Nesse caso, só o plural seria possível. Deixe as torneiras e os ralos abertos. E por que masculino? Porque ralos é masculino. Embora torneira seja palavra feminina, no plural prevalece o masculino. Então, eu tenho a opção de fazer a concordância no plural, com a totalidade, deixe abertos as torneiras e os ralos, mas também só com o elemento mais próximo, já que o predicativo veio antes. Deixe abertas as torneiras e os ralos. Embora a concordância seja feita só com o primeiro elemento, o adjetivo se refere aos dois. Então, é para abrir a torneira e também, as torneiras e também os ralos. Tá? Então, se o predicativo vier antes, duas opções: adjetivo no plural ou concordando com o núcleo mais próximo. Agora, alguns casos mais simples. O adjetivo obrigado. Um homem deve dizer sempre obrigado. A mulher deve dizer obrigada. Então, aqui o exemplo. Muito obrigado, disse Paulo. Como Paulo é homem, é masculino, então, muito obrigado. Tá? A mulher deve dizer obrigada. Muito obrigada, disse Maria. Maria vai dizer obrigada. O que pouca gente sabe é que também existem as palavras obrigados e obrigadas. Quando que eu uso obrigados? Então, vamos entender
por que que a mulher diz obrigado e o homem obrigada? No caso aqui, obrigado é redução de uma expressão mais longa. Se alguém me faz um favor, eu posso dizer, eu fico obrigado a lhe retribuir o favor. Então, o homem vai dizer, eu fico obrigado a lhe retribuir o favor. Joga tudo fora e fica só o obrigado. Uma mulher diria, eu fico obrigada a lhe retribuir o favor. Joga o resto fora, fica só obrigada. Agora, se eu estou agradecendo em nome de um grupo de homens, ou então de um grupo em que há pelo menos um homem com algumas mulheres, porque o masculino prevalece, então eu vou dizer, ficamos obrigados a retribuir o favor. Daí a forma reduzida a obrigados. Então, vou usar obrigados. Na prática, ninguém usa, evidentemente, mas ela existe. Pode aparecer num concurso. Obrigados. Perfeito. É um homem agradecendo em nome de um grupo de homens ou de um grupo com um homem e algumas mulheres. Um ou mais homens e algumas mulheres. Também obrigadas. Uma mulher agradecendo em nome de um grupo de mulheres. Ficamos obrigadas a retribuir o favor. Portanto, obrigadas. Perfeito, existem essas formas, embora sejam raríssimas. Mesma coisa com grato, né? O homem vai dizer grato, a mulher vai dizer grata. Parece muito em concurso, é a forma mesmo e também próprio. Então, próprio e mesmo concordam com o termo a que se referem. Então, ele próprio fez o trabalho. Ele próprio, ele mesmo fez o trabalho. Ela própria fez o trabalho, ou ela mesma. O que não se pode dizer é ela próprio fez o trabalho. Não, é ela mesma. Eles mesmos, eles próprios fizeram o trabalho. Elas próprias, elas mesmas fizeram o trabalho. Tá? Então, bem simples esse caso. O próximo é o adjetivo anexo. Isso cai muito em concurso. Algumas pessoas têm a tendência de usar anexo invariável. Os documentos estão anexo. Os documentos estão anexo. Isso é errado. Anexo concorda com o substantivo. Então, o documento segue anexo. Documento anexo. Documento anexo. Não importa que há um verbo aqui, segue anexo. Não importa. O documento é que está anexo. Então, concorda com o substantivo. Se fosse documentos, portanto, anexos. Os documentos seguem anexos. A carta segue anexa. As cartas seguem anexas. E não importa que haja inversão na ordem dos termos. Se eu iniciasse a frase com anexo, ficaria assim: anexo segue o documento. Anexos seguem os documentos. Anexa segue a carta. Anexas seguem as cartas. A inversão da ordem não vai mudar a concordância da palavra anexo. Agora, existe a expressão em anexo. Existe aqui a expressão em anexo. E essa é invariável. Invariável significa que ela não se flexiona. Não existe em anexa, ou em anexos, ou em anexas. É só em anexo. Ela é invariável. Então, as cartas seguem em anexo. Alguns gramáticos não aceitam essa expressão. Eles dizem que ela não é bem formada, que não deveríamos empregar, construir uma locução com preposição mais adjetivo. No entanto, boa parte já aceita e nos concursos
eles têm evitado, porque algumas gramáticas dizem que isso está errado, mas não, no concurso, em geral, quando cai, tem sido considerado correto. Tá? O importante é não flexionar. Então, as cartas seguem em anexo. Numa redação, eu não aconselho usar, porque pode ser que algum professor ache que essa expressão não é bem formada. Então, numa redação, melhor seria escrever as cartas seguem anexas. Tá? Mas, atualmente, tem sido aceito. As cartas seguem em anexo. E leso. Leso concorda normalmente com o substantivo. Crime de lesa pátria, pátria feminino, portanto, lesa. Crime de lesa pátria, crime de leso patriotismo. Patriotismo masculino, portanto, leso. Também poderíamos ter os plurais. Crimes de lesas pátrias, ou então lesos patriotismos. Lesas, pátrias, lesos, patriotismos. Agora temos aqui quite. Aqui tem que tomar cuidado. Na linguagem do dia a dia, muita gente usa quite como se fosse invariável, mas não é. Eu estou quite com meus credores, nós estamos quites com nossos credores. Aqui eu estou quite, portanto singular, eu quite, nós é plural, nós quites, nós estamos quites. Então flexiona-se normalmente. Um outro caso com o qual devemos ter cuidado é com a palavrinha tal. Por quê? Porque na linguagem coloquial há uma tendência de usar tal como sendo invariável. Que tal meus sapatos? Que tal meus sapatos? Na norma culta não é assim. Na norma culta, tal se vai fazer a concordância com o termo a que ele se refere. Que tal meu novo terno? Que tal meu novo terno? Como terno é singular, eu uso tal no singular. Agora, que tal, ou que tais meus novos ternos? Tá? Porque agora aqui ternos é plural. Que tal minha nota na prova? Que tais minhas notas? Que tais minhas notas? Pouquinho mais complicado é o caso de tal qual. Tal qual, também na linguagem coloquial, costuma ser usado como se fosse invariável. Então é muito comum. Ouvir coisas como, os filhos são tal qual o pai. Nada disso na norma culta. Na norma culta, tal qual serve para relacionar dois termos, para fazer uma espécie de comparação. Tal vai concordar sempre com o primeiro termo e qual com o segundo. Então, aqui os dois termos são a menina e a tia. Então, tal concorda com o primeiro termo. A menina é tal e qual concorda com o segundo. A tia. Como menina é singular, tal fica no singular. Como tia é singular, qual fica no singular. Então, a menina é tal qual a tia. Agora, se eu tivesse aqui meninas no plural e tia no singular, olha como ficaria. As meninas são tais qual a tia. Tais porque vai fazer concordância com meninas. O primeiro elemento da comparação. As meninas são tais e aqui tia é singular, então qual a tia. A terceira possibilidade, a menina é tal quais as tias. Agora, a menina é tal, porque menina é singular, tal singular. Quais as tias?
porque as tias agora nós temos plural e quais no plural também. E por fim, olha, podemos ter as meninas e as tias. Então, as meninas são tais, quais as tias, tudo no plural, ok? Então, 4 construções possíveis, claro, em situações distintas. Cada uma é uma situação diferente. Aqui compara a menina com a tia, aqui as meninas com a tia, aqui a menina com as tias e as meninas com as tias. Então, são situações distintas que levam a concordâncias também distintas. Agora, aqui o caso de um e outro ou nenhum nem outro, seguido de substantivo. Nesse caso, o substantivo fica no singular. Então, agora nós estamos falando da flexão do substantivo nessa situação. Então, olhem aqui, os deputados aprovaram. Um e outro, apareceu aqui a expressão um e outro. Aí vem o substantivo. Os deputados aprovaram um e outro projeto. Um e outro projeto. O substantivo fica no singular. Um e outro projeto. Projeto e não projetos. Então, os deputados aprovaram um e outro projeto. A mesma coisa com nenhum nem outro. A polícia não encontrou nenhum nem outro assaltante. Então, o substantivo fica no singular, com as expressões um e outro, nenhum nem outro. Agora, importante é isso aqui, olha, se o substantivo for seguido de adjetivo, então o adjetivo vai para o plural. Então, olha a frase, os deputados aprovaram. Um e outro, apareceu aqui a expressão, um e outro, aí vem o substantivo. O substantivo projeto fica no singular. Mas se vier o adjetivo, no caso aqui importante, o adjetivo vai para o plural. Então, os deputados aprovaram um e outro projeto importantes. Os deputados aprovaram um e outro projeto importantes. Mesma coisa com a expressão nenhum nem outro. A polícia não encontrou nenhum nem outro assaltante, portanto masculino, singular, assaltante no singular, não encontrou nenhum nem outro assaltante, o substantivo no singular, mas o adjetivo foragidos no plural. Polícia não encontrou nenhum nem outro assaltante foragidos. O importante é guardar um exemplo, memorizar bem um exemplo. Isso aparece bastante nos concursos. Mais um caso aqui, a palavra bastante. Se o adjetivo é variável, se o bastante for usado como adjetivo, ele é variável. Se for utilizado como advérbio, é invariável. Isso por quê? Porque os advérbios são invariáveis. Quando que bastante é advérbio? Nós vamos ver daqui a pouco que ele só vai aparecer como advérbio, evidentemente, quando vier antes de um adjetivo. Se ele vier antes de um substantivo, ele é adjetivo. Então, aprendemos bastantes novidades hoje. Aquele é adjetivo. Nossas aulas são bastante interessantes. Aquele é advérbio. O segredo aqui, eu acho até que eu ponho isso na próxima tela, é empregar essa regrinha prática. Na dúvida, substitua bastante por muito, ou muita, conforme o caso aí. Se aparecer no plural, muitos ou muitas, o bastantes fica no plural. Se aparecer no singular, muito ou muito, bastante no singular. Então, vejam aqui, olha, aprendemos bastantes novidades, aprendemos muitas novidades. Acho até que eu já tenho isso na outra tela aqui, ó. Aprendemos muitas novidades, portanto, bastantes novidades. Agora, nossas aulas são muito interessantes, que apareceu muito no singular, bastante também no singular. Então, é só fazer a substituição. No dia a dia, pouca gente usa o plural de bastante. Aprendemos bastantes novidades. O mais comum é a pessoa dizer aprendemos bastante novidade. Tá?
Isso é o mais comum, mas na norma culta é bastantes novidades. Bastantes novidades. Agora, bastante também pode ser sinônimo de suficiente, que é aquilo que basta. Essa, aliás, é a acepção, é o sentido original da palavra. Nesse caso, é um adjetivo que vai se flexionar normalmente. Há indícios bastantes para incriminá-lo. Indícios bastantes. Essa palavra é muito usada em procurações. Concedo-lhe poderes bastantes para me representar. Tá? Então, nesse sentido, esse não é o problemático. O problemático é quando significa muito, ok? Bom, então, por essa aula é só isso. Na aula que vem, nós vamos continuar a estudar mais alguns casos de concordância nominal e aí vamos também fazer alguns exercícios. É isso.